O Senhor ajude a nossa fé. Boa noite com Jesus. Amém. Nós damos boas-vindas a todos para o nosso culto de oração nesta metade da semana. E vamos, sem perca de tempo, tomar o versículo 7 de São João 15. Quero continuar convosco nesta noite, meditando um pouquinho mais na mensagem que nós meditamos na quinta-feira passada. Quinta-feira próxima passada. São João, capítulo 15 e o versículo 7. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco pela internet. Que Deus os recompense. Podemos ler? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Vamos todos lermos juntos? Vamos? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Você crê nisso de todo o coração? Amém. Grande Deus, nós oramos agradecidos por mais esta grande oportunidade em podermos estarmos juntos na casa do Senhor, que é o melhor lugar e é o melhor momento da nossa vida, quando podemos entrar por esta porta e estarmos assentados aqui, num lugar simples, humilde, porém em lugares celestiais em Cristo Jesus, para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, sendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então fale conosco, Pai, nós o pedimos e desde já somos muito gratos, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Nós meditamos no nosso culto na quinta-feira passada Dei um espirro ali agora há pouco. E quando dá um espirro, pode esperar. Vai usar o lenço. Nós meditamos na quinta-feira passada o nosso Elias, William Marion Branham, falando conosco a respeito de Moisés. Ele mostrou que Moisés, em sua primeira tentativa, ele falhou. Todos nós conhecemos bem a história. E ele perdeu toda a esperança de liberdade. Isso é, perdeu toda a esperança de ter libertação para o povo de Israel que estava escravo. Porque ele havia matado um egípcio escondido na areia, pensando que ninguém estava vendo, porém, depois, quando os seus irmãos estavam pelejando um contra o outro, e ele foi apaziguar, aconselhar, mandando que eles parassem com aquilo, e um deles disse assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Ou quer nos matar como você matou o egípcio? Aí ele pensou, né? Alguém viu, e isso já vai parar no ouvido de Faraó, e Faraó vai me perseguir. Aí ele perdeu a esperança, e ele fugiu. Nós conhecemos
que ele casou com a filha de Jetro, seu sogro, e como Deus trabalhou com ele, né? Foi apacentar o gado de Jetro. Aliás, foi apacentar o gado onde ele trabalhava, porém as filhas de Jetro, seu sogro, foi dar água para o gado beber, e alguém queria estorvar, queria impedir. E ele foi lá e colocou elas, quem sabe, em primeiro lugar. E elas levaram uma boa notícia dele para o pai. E ali, então, causou-se um namoro e um casamento. E essa historiazinha foi só 40 anos. Aí ele estava apacentando o gado do seu sogro e, de repente, ele viu um fogo numa sarça. O fogo ardia e a sarça não consumia. Por um pouco de tempo ele não incomodou, mas depois ele foi despertado. O que está acontecendo ali? O fogo permanece no mesmo lugar e ele disse: vou lá ver. E quando ele aproximou, ele ouviu uma voz dizendo: tire as sandálias do pé, porque a terra que você está pisando é uma terra santa. Então aquele fogo que ardia na sarça e a sarça não consumia era Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Muito bem. E o profeta então diz que Moisés, ele falhou porque não tinha aquilo que tinha. Aquela selva que estava queimando, aquela salsa. Ele disse assim: a razão pela qual Moisés falhou em primeiro lugar, aqui está. Qual foi o problema? Foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. Então, o que a sarça ardente tinha era o próprio Deus, era o Espírito Santo, era o anjo do Senhor que estava ali. Se ele tivesse isso, ele não havia falhado a primeira vez. Muito bem, então ele continua dizendo para nós: aqui está qual foi o problema, foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. Isso é certo. E qual é a nossa falha hoje? Falando com a igreja, falando conosco, qual é a nossa falta hoje? Aonde está a nossa falta? Ele diz: é a falta de ter o que o Espírito Santo tem. Amém. O Espírito Santo tem todas as boas coisas para dar a cada um de nós. Todas as boas dádivas o Espírito Santo tem para dar aos filhos de Deus. Porém, o profeta diz: o Espírito Santo possui todas as boas coisas para nós. E se recebemos o Espírito Santo, então todas as coisas são possíveis. Tira um pouquinho o agudo, irmão. Estão entendendo? Se recebemos o Espírito Santo, todas as coisas são possíveis. Não há nada impossível. Lembramos que o profeta disse, aqui no começo de ontem, às vezes isso pode ser ridículo, a maneira pela qual ele tenha que agir para manter a sua promessa. Mas Deus sempre faz isso. Amém. Não importa quão misterioso isso pareça, Deus sempre guarda a sua palavra. Amém. E a Escritura que nós lemos, o Senhor Jesus está nos dizendo: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Repito, se às vezes pedimos e não alcançamos a nossa petição,
A falha não está em Deus. Não jogue a culpa em Deus. Não deixe nem que isso passe no seu pensamento. Não arrazoe com Deus, dizendo, por que Deus fez isso? Não é? Por que Deus não me ouve? Por que Deus está tão longe de mim? Nada disso. Você deve fazer um inventário introspectivo na sua vida e ver aonde está a sua falha. E corrigir aquela falha. E então o Espírito Santo entrará em cena. Então veja, a falta é a falta de ter o que o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo, então, todas as coisas são possíveis. E não apenas só possíveis. Mas nos foi prometido. Jesus disse, pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Amém. Podemos dizer amém? Amém. Não vá pedir como o moço que orou para que o monte se movesse, não é? E foi dormir, no outro dia ele foi abrindo a porta bem devagarinho, assim. Quem sabe até fechou um olho e olhava só com um, assim, para ver se o monte estava lá. Aí o monte estava no mesmo lugar. Aí, já sabia que não ia sair mesmo. Já sabia que não ia sair. Peça com fé. Por isso a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. E no verso 6 de Hebreus 11 diz assim que sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém. Então vejamos, pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu farei. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vem, esse vem quer dizer entendem. Quando damos um passo em direção à luz da palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo, para brilhar a luz sobre isso, irmão, então o impossível se torna insignificante. Amém. O impossível se torna insignificante. Porque para Deus não há nada impossível. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Amém. E por isso Ele pode cumprir o que Ele tem nos prometido. Agora, quando damos um passo em direção à luz da palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo, para fazer brilhar a luz sobre isso, então o impossível torna-se insignificante. Deus nos pede para crermos em sua palavra. E Ele envia o Espírito Santo para energizar aquela palavra. Isso quer dizer, para vivificá-la em nosso coração, na nossa vida. Então, meu Deus, o impossível deixa de ser impossível, torna-se insignificante. Algo acontece. Amém. O Espírito Santo está ali, ou estará ali, para energizar aquela palavra, quando cai dentro dele, dentro do seu coração. Quando a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo traz a palavra. E ele a energiza e a faz brilhar.
a mesma luz da bendita promessa de Deus. Deus disse: tenho me lembrado de minha promessa a Abraão, a Isaque e Jacó, e estou te enviando até lá embaixo para fazer isso, Moisés. Moisés era um fugitivo de Faraó. Porém, agora, Deus apareceu para ele, mostrando que Deus estava ali naquela sarça que estava ardendo. Mesmo assim, Moisés ainda, como ser humano, ficou ainda duvidoso. Ele não falou para Deus, mas eu imagino que no seu pensamento girou essas coisas. Eu fugi de lá, Faraó, quem sabe, me procurou e não me encontrou, agora eu vou voltar lá. Senhor, eu sou um homem possibilitado. Eu não dou conta de fazer isso, Senhor. Eu sou pesaroso de palavra. Quer dizer, não sei me expressar direito diante de Faraó. Mas Deus disse para ele: escuta, Moisés, quem foi que fez a língua? Quem foi que criou a língua? Aí Moisés tremeu todo. E ele tinha uma vara na mão. Deus mandou ele jogar a vara no chão. A vara virou uma serpente. Deus disse: pegue-a pela cauda, Moisés. Moisés pegou na cauda da serpente e virou uma vara de novo. Está vendo, Moisés? Estou te enviando, eu serei contigo. Faça isso na presença de Faraó. Confie que maior é o que está com você de que o rei do Egito. Amém. Mandou Moisés enfiar a mão no seio. Quando tirou a mão estava leprosa. Coloque a mão no seio de novo, Moisés. Quando ele tirou, a mão estava limpa. Estou te enviando, Moisés. Amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? O profeta diz que o diabo diz que vocês são uma gentinha. Quer dizer que vocês são os dons de ninguém. Mas o profeta diz: vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. Reconheçamos isto. Reconheçamos isto. Deixa-me ler mais um pouquinho aqui. Deus nos pede para crermos em sua palavra, em sua promessa. E ele envia o Espírito Santo para energizar aquela palavra quando ela cai dentro dele. Quando a palavra está sendo pregada e o Espírito Santo traz a palavra e ele a energiza e faz brilhar a mesma luz da bendita promessa de Deus. Então Deus disse: tenho me lembrado da minha promessa a Abraão, Isaque, Jacó, e estou te enviando até lá embaixo para fazer isto. Vem? Então, quando a palavra de Deus, a sua promessa, se torna iluminada através da presença do anjo do Senhor, agora, detém Moisés. Segura ele. Onde vai, Moisés? Eu vou ao Egito libertar o meu povo. Moisés, você já parou para pensar? Faraó tem exército de soldados lá, batalhões de soldados, ele tem um exército equipado. E você vai lá com quem, Moisés? Cadê o seu batalhão? Não, eu vou com essa vara aqui. Essa vara é o sinal que Deus me deu. Aleluia. O profeta disse: agora detém Moisés. Segura ele. Amado irmão, um crente, um cristão, um filho, uma filha de Deus que alcançou revelação da palavra, sabe que isto é a verdade. O diabo pode balançar a moita do jeito que for. Ninguém vai nos barrar, ninguém vai nos tirar do caminho. Nós estamos rumo à glória eterna. Moisés estava rumo ao Egito para fazer uma libertação e nós estamos rumo à glória eterna. E num destes dias, meu Deus, então, quando a palavra de Deus,
a sua promessa se torna iluminada através da presença do anjo do Senhor, agora detém Moisés. Ele está em seu caminho e Deus sempre cumpre a sua promessa. Amém. Agora, vamos lembrar que o apóstolo São João disse, 1 João 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque as coisas que há no mundo não é do Pai, mas é do mundo. E nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque há de agradar um e aborrecer o outro. Aí se a gente olha na mensagem escolhendo uma noiva, olha na mensagem a segunda vinda de Cristo, aquela mulher descobriu que havia perdido uma dracma do seu diadema, já era noite, estava anoitecendo, seu esposo estava voltando. Ela entrou em desespero, porque se o esposo chegasse e encontrasse ela com a falta daquela dracma, ia pensar que ela havia traído ele, havia se namorado com outro homem, ia divorciar-se dela. Agora, se um homem não tolera uma coisa dessa, quanto mais o nosso Deus. Com ele é tudo ou nada. Então, o apóstolo São João diz, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, permanece para a eternidade. Amém. Irmão Brana diz assim, o nosso texto nesta noite é um texto muito importante para mim, que quando eles tiveram uma grande linhagem de reis desde a morte de Acabe, e Elias, o tesbita, não é? Lhe havia dito como ele ia morrer e o que Deus iria fazer, porque ele era mau. O rei Acabe era um rei maligno. E como Jezabel ia servir de alimento de cães, pelo mal que ela havia feito. Elias havia profetizado e dito isto. Então o nosso profeta diz assim, agora recordem, meus irmãos e irmãs, recordem, você colherá o que você plantou. Você colhe aquilo que você semeia. Nós costumamos dizer que o seu amanhã está olhando para o seu hoje. O seu futuro está olhando para o que você está fazendo hoje. Então, irmão Brana diz, meus irmãos e irmãs, você colherá o que você plantou. Porque esta é a lei de Deus. Esta é a lei de Deus sobre a natureza. Se você planta milho, você colherá milho. Se você planta feijão, colherá feijão. Se você planta soja, colherá soja. Se você planta amor, você colherá amor. Nós vamos ler Gálatas capítulo 6, onde a Bíblia diz que aquele que semeia da carne ceifará corrupção. Então veja, agora, queridos, vocês aqui em Serreport, deixe que essa possa ser uma advertência para vocês.
Vamos tomar essa mensagem, essas advertências de Deus através de seu profeta, como se nós estivéssemos olhando no espelho. Quando você olha no espelho, você vê a sua própria imagem ali, não é isso? Aí você pode dizer, não, esse é o Joãozinho mesmo. Joãozinho nunca tinha visto espelho, foi passear na casa de um parente, e lá tinha um espelho, ele ia passando, ele viu o Joãozinho lá, ele voltou para trás e olhou e balançou a cabeça. O Joãozinho do espelho balançava a cabeça também. Ele batia o pé no chão, o Joãozinho do espelho batia o pé no chão também. Aí ele foi lá e disse, mamãe, olha, aquele sou eu. Deu para entender? O espelho reflete a nossa imagem, a sua imagem, a imagem de quem está olhando. E eu os convido para olhar nesta advertência como se nós estivéssemos olhando no espelho de Deus. Então o profeta diz, então agora, queridos, vocês aqui em Silverport, deixe que essa possa ser uma advertência para vocês. Se vocês creem que sou um servo de Deus, ouça. E nós cremos. Sem nenhuma sombra de dúvida, eu creio. E sei que você também crê. Que Deus tem nos enviado o Elias. Deus tem usado um homem simples, um homem do deserto, porém ungido com o espírito de Elias, para restaurar a palavra, para converter o coração dos filhos aos pais. Amém. Então ele está dizendo, se vocês creem que sou um servo de Deus, ouçam. A melhor coisa a fazerem ao redor do tabernáculo da vida e em todos os outros lugares. Quer dizer, não é só lá, mas em todas as igrejas, em todos os outros lugares. A melhor coisa a fazerem é permanecerem com a antiquada reunião de oração. Antiquada reunião de oração. Aquela velha, antiga, velho, antigo modelo. Os santos viviam em oração. Hoje nós vivemos em um mundo perturbado, um mundo agitado, um mundo neurótico. É uma engrenagem, um dente vai puxando o outro. E você quase não tem tempo para nada. E se você der um pouquinho de vazão para a carne, você não ora nem de manhã, nem à tarde, muito menos à noite, que está cansado. O irmão Anderson, que esteve lá em Goiânia, ele disse que lá nos Estados Unidos, no tabernáculo em Joinville, como é que é? Jeffersonville. Eles oram às 6 horas da manhã, ou melhor, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, 12 horas, e às 3 horas da tarde. Se vocês quiserem orar conosco, nós oramos nesse horário, às 9, às 12 e às 3. Se alguém quiser fazer um propósito, então ouça que conselho, né? Se vocês creem que eu sou um servo de Deus, ouçam. A melhor coisa a fazer ao redor do tabernáculo da vida e em todos os outros lugares é permanecerem com a antiquada reunião de oração e manterem a união do Espírito, continuarem olhando para cima e observando a vinda do Senhor. Amém. Mantenham todo o mundanismo fora de vocês. Todo mundanismo, coisa que é do mundo, dá um pontapé nisso. Pastor Joaquim, na oração, disse que nós devemos ter a espinha dorsal
do Espírito Santo. Amém. Tudo que é do mundo deu um pontapé. Difícil, não é? Meu Deus. Mantenham todo o mundanismo fora de vocês. Não importa o quanto isso possa doer. Porém, a circuncisão do Espírito Santo tirará fora as coisas mundanas. Amém. O profeta diz, agora eu começo a ver um montão de mundanismo rastejando para dentro de vocês. Então agora tirem isso. Não importa quão ruim seja. Eu, tabernáculo da vida, estou falando com você. Meu Deus do céu. O profeta estava aí fazendo lembrar de Jesus, né? Quando entrou lá no templo e viu aquela negociata, né? Aquelas vendas de pombos e cordeiros e tanta coisa mais. A Bíblia diz que ele passou a mão no azorrague, né? E sentou o chicote na turma. E disse, olha, a minha casa, a casa do meu pai é chamada casa de oração. E vocês a têm transformado em covis de ladrões. Cai fora daqui! Imagino que irmão Brana estava dizendo, tabernáculo. Eu estou falando com você. Amém. Estou te advertindo. Não importa quão ruim isso seja, tabernáculo da vida. Estou falando com você. Agora vocês, irmãos batistas, falem com o seu povo da mesma maneira. Começo a perceber que há algo diferente. Ele já não é o mesmo tabernáculo da vida que eu costumava vir. Eu quero que vocês se recordem nesta noite, que vocês possam manter aquela antiquada reunião de oração. Mantenham o antiquado Espírito Santo caindo em vosso meio. Mantenham o mundo lá fora. Cele Cristo dentro. E de algum modo vocês estão afrouxando a oração. Apenas recordem, o que você plantar, você colherá. Apenas recordem disto. Se estamos realmente esperando a volta do Senhor Jesus, então nós devemos ter cuidado, não é? Muito cuidado. Que no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a seguir, Paulo disse, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Graças a Deus por isso, né? Muito bem. Parecia que eu tinha mais uma escritura aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Nós lemos Gálatas 6, agora vamos ler São Marcos. São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, Jesus chamando a si a multidão, não é? Juntamente com os seus discípulos, falou-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adianta? Se sabemos que tudo aqui é passageiro, e Deus providenciou para nós vida eterna, em um lugar de delícia. Amém. É o que era aqui antes do pecado. Nós estamos de volta ao Éden restaurado. Amém. Para desfrutar das mesmas bênçãos que Adão e Eva desfrutaram antes de desobedecer a palavra de Deus. Senhor Deus, vivifique, ó Pai, esta palavra em nosso coração e dê-nos tua graça, dê-nos a unção do Espírito Santo, aquela virtude, aquele poder do alto, para que possamos colocá-la em prática na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Não é muito fácil, Senhor, mas eu creio que muito mais que isso o Senhor fez por nós. Desceu de sua glória, tomou a forma de um homem, para tomar sobre si os nossos pecados, para ser o nosso fiador, para ser o nosso redentor. E sendo o salário do pecado a morte, o Senhor deu a sua vida para salvar a nossa vida. Oh Deus bendito, fica conosco, Pai. Foi o Senhor que começou em nós essa boa obra. Continue conosco. Precisamos do Senhor agora mais que nunca. No nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus, oramos a Ti. Amém.